Geração do Avivamento, bom dia para todos vocês. Sejam todos bem-vindos, aleluia, glória a Deus. Eu já profetizo um dia abençoado, um dia sobrenatural, em nome do Senhor Jesus, aleluia, aleluia, glória a Jesus. Um dia poderoso, um dia extraordinário, em nome de Jesus. Toda a honra e toda a glória ao Cordeiro de Deus. Aleluia. Como está a expectativa do seu coração? Sejam todos bem-vindos, amém? Um dia poderoso, um dia abençoado, um dia sobrenatural. Sejam todos bem-vindos. Shalom, shalom. Hoje nós vamos ler Números 14. O povo se rebela. Nós vamos dar continuidade ao texto de ontem. Aleluia, glória a Deus. Vocês aceitam um cafezinho? Aleluia. Glória a Jesus. Amém? Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus. Obrigada, amor. Perdão, gente. Perdão. Glória a Jesus. Amém. Hoje nós já vamos voltar para casa, graças a Deus. Saudade de casa. Hoje nós começamos a voltar para casa, né? Tô no Mato Grosso, na casa dos meus pais. Vim pro casamento do meu irmão, que foi lá na divisa do Pará, né? O meu terceiro irmão é eu, o Lucas e o João. O João casou, agora só falta o caçulinha, que é o Pedro, né? O Pedro já namora, né? Ele namora com a Júlia. E aí, agora só falta casar o Pedro. Acredito que quando ele terminar a faculdade dele, ele... Né, amor? Ele falou que quando ele terminar a faculdade, ele vai casar. Glória a Deus. Glória a Jesus. Estejam orando pela nossa viagem. Né? É verdade, gente. Estejam orando pela nossa viagem. Estejam clamando pela nossa viagem. 1.300 quilômetros. 1.300 quilômetros, é uma viagem longa, né? A gente quer fazer em um dia, mas às vezes acaba fazendo em 2, né, amor? A gente não sabe como vai ser, mas é longa. É longa. Amém? Glória a Deus. Doida pra chegar em casa, doida, né? Porque a gente saiu da conferência, mas é cansativo. Não teve nem um tempinho pra descansar ainda, né? Não teve um tempinho ainda. Eu falo, pós-conferência, bastante familiares em casa ainda. É bem corrido, meu Deus do céu. Que Deus me dê graça. Eu falei pro apóstolo, olha, eu tô... Gente, vamos orar para nós começarmos? Amém? Vamos orar para nós começarmos. Em nome de Jesus. Fecha os teus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, eu quero te glorificar, eu quero te bendizer, eu quero te exaltar. Obrigada, Jesus, por mais uma madrugada poderosa. Obrigada, Jesus, por mais um dia na tua presença. Fala conosco, Pai, de forma poderosa, de forma avassaladora. Senhor Deus, revela para nós aquilo que está, Pai, por detrás da letra, traz a revelação. Senhor Jesus, nós te amamos em espírito e em verdade. Jesus, que o Senhor possa fazer um estrondo dentro de nós, nesse devocional, que o Senhor possa estar nos fortalecendo, que o Senhor possa estar, Pai, nos levantando a cada dia mais. Em nome de Jesus de Nazaré, é isso que eu oro e declaro mais uma madrugada. Abençoe, Pai, a viagem daqueles que vão estar saindo hoje para viajar, para trabalhar. E eu já clamo pela nossa viagem. Clamo pelo teu sangue, Jesus, sobre a minha vida, a vida do meu esposo, sobre o nosso carro e sobre os carros, Pai, daqueles que estão saindo. Nós cremos, Pai, que o Senhor é aquele que nos protege, nos cuida, nos guarda em todos os dias, em todo momento. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Bendito é o Senhor. Santo é o Senhor. Amém? Números 14. Abra comigo agora. Em Números 14, ontem nós começamos a ler, né, sobre os 12 espiões, aonde só Oséias e Caleb, né, que tiveram um relatório favorável. Então toda a comunidade começou a chorar em voz alta e continuou em prantos a noite toda. Suas vozes se elevaram em grande protesto contra Moisés e Arão. Ah, se ao menos tivéssemos morrido no Egito, ou mesmo aqui no deserto, diziam, porque o Senhor está nos levando
para essa terra só para morrermos em combate? Nossas esposas e crianças serão capturadas como prisioneiros de guerra. Não seria melhor voltarmos para o Egito? E disseram uns aos outros: vamos escolher um novo líder e voltar para o Egito. A gente dá vontade de matar esse povo? Não dá vontade de pegar esse povo de jeito? Esse povo continua hoje, mesmo jeito, mesma coisa. Só mudou o CPF, o endereço. Moisés e Arão se curvaram com o rosto em terra, diante de toda a comunidade de Israel. Dois dos homens que tinham feito o reconhecimento da terra, Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, rasgaram suas roupas e disseram a toda a comunidade de Israel: a terra da qual fizemos o reconhecimento é muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos levará em segurança até ela e as dará a nós. É uma terra que produz leite e mel com fartura. Não se rebelem contra o Senhor e não tenham medo dos povos da terra. Diante de nós, eles estão indefesos. Não tem quem os proteja, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Ainda assim, toda a comunidade começou a falar em apedrejar Josué e Caleb. Não, vocês não estão entendendo. O povo quer destituir Moisés e Arão. Aí Caleb e Josué se levantam para defender, para falar. Agora eles estão querendo apedrejar Josué e Caleb. Então a presença gloriosa do Senhor apareceu na tenda do encontro a todos os israelitas. E o Senhor disse a Moisés: até quando este povo me tratará com desprezo? Será que nunca confiarão em mim? Mesmo depois de todos os sinais que realizei entre eles, eu os deserdarei e os destruirei com uma praga. Então farei de você um povo ainda maior e mais poderoso que eles. Moisés, porém, respondeu ao Senhor: o que os egípcios pensarão? Eles sabem muito bem do poder que mostrastes ao resgatar o teu povo do meio deles. Os egípcios informaram isso aos habitantes da terra, que já ouviram falar que vives entre o teu povo. Sabem, Senhor, que apareces ao teu povo face a face, e que tua nuvem permanece sobre ele, e que vais adiante dele numa coluna de nuvem de dia e na coluna de fogo de noite. Se exterminares todo este povo com um só golpe, as nações que ouviram falar da tua fama dirão: o Senhor não foi capaz de levá-los à terra que jurou lhes dar, por isso os matou no deserto. Por favor, Senhor, mostra que o teu poder é tão grande quanto declaraste, pois disseste: o Senhor é lento para se irar e cheio de amor, e perdoa todo tipo de pecado e rebeldia. Contudo, não absolve o culpado, traz consequências do pecado dos pais sobre os filhos até a 3ª e 4ª geração. De acordo com o teu grande amor, peço que perdoes os pecados deste povo, como os tens perdoado desde que saíram do Egito. O que é um intercessor, gente? Deus está querendo destruir o povo. Deus está irado. Olha só, Moisés falando para Deus: Deus, calma, não faça isso. O que as nações vão falar? O que o povo vai dizer? Deus tirou esse povo do Egito para matar eles aqui, para acabar com eles aqui. Então olha só, gente, o intercessor negociando com Deus, falando: Deus, tenha calma, tenha paciência. Então o Senhor disse: eu os perdoarei como você me pediu, mas tão certo quanto eu vivo e tão certo quanto a terra está cheia da glória do Senhor, nenhuma dessas pessoas entrará na terra. Todas elas viram a minha presença gloriosa e os sinais que realizei no Egito e no deserto. Repetidamente, porém, me puseram à prova, recusando-se a ouvir a minha voz. Jamais verão a terra que jurei a dar aos seus antepassados. Nenhum deles
que me trataram com desprezo haverá. Meu servo Calebe, no entanto, teve uma atitude diferente dos demais. Permaneceu fiel a mim, por isso eu o farei entrar na terra da qual fez o reconhecimento, e seus descendentes tomarão posse dela. Agora, deem meia volta e não sigam o rumo à terra onde habitam os amalequitas e cananeus. Então, presta atenção. Deus está falando que ele vai ter favor sobre a vida de Calebe. Calebe é da tribo de Judá e Josué é da tribo de Efraim, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Efraim, tá? Deus está falando que vai prevalecer, né? Calebe e Josué. Meu servo Calebe, no entanto, teve uma atitude diferente dos demais, permaneceu fiel a mim, por isso eu farei entrar na terra da qual fez o reconhecimento, e seus descendentes tomarão posse dela. Agora deem meia volta e não sigam rumo à terra onde habitam os amalequitas e cananeus. Amanhã partirão para o deserto em direção ao Mar Vermelho. Eu estou em Números 14, verso 26. Então o Senhor disse a Moisés e Arão: até quando precisarei tolerar esta comunidade perversa e suas queixas contra mim? Sim, ouvi as queixas dos israelitas contra mim. Agora digam-lhes o seguinte: tão certo quanto eu vivo, declara o Senhor, farei com vocês exatamente aquilo que os ouvi dizerem. Todos vocês cairão mortos nesse deserto, uma vez que se queixaram contra mim. Todos com mais de 20 anos que foram contados no censo morrerão. Não entrarão nem tomarão posse da terra que jurei lhes dar, para que nela morasse. As únicas exceções serão Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Não, vocês não estão entendendo. Deus está falando que o povo não vai entrar na terra. Vocês disseram que seus filhos seriam tomados como prisioneiros de guerra. Pois bem, eu os farei entrar na terra em segurança, e eles desfrutarão daquilo que vocês desprezaram. Mas quanto a vocês, cairão mortos nesse deserto. Seus filhos serão como pastores andando sem rumo pelo deserto durante 40 anos. Desse modo sofrerão a consequência de sua infidelidade, até que o último de vocês morra no deserto. Uma vez que seus espiões passaram 40 dias fazendo o reconhecimento da terra, vocês andaram sem rumo pelo deserto durante 40 anos, um ano para cada dia, uma punição por sua culpa. Assim saberão o resultado de se opor a mim. Eu, Senhor, falei, certamente farei essas coisas, e todos os membros da comunidade que conspiraram contra mim serão destruídos nesse deserto. Aqui morrerão. Então agora vocês sabem por que o povo ficou 40 anos andando em círculos no deserto. Porque Deus ficou irado. Eu quero que vocês entendam que aqui deveria ter mais ou menos quase 2 anos que Josué e Calebe vai lá, faz o reconhecimento e tal. Acredito que 2 para 3 anos, mais ou menos, que eles saíram, né? Aí Deus está falando, olha, vai ser 40 anos. Os homens que Moisés tinham enviado para fazer o reconhecimento da terra, aqueles que instigaram a rebelião contra ele com o seu relatório negativo, morreram repentinamente de uma praga diante do Senhor. Dos homens que haviam feito o reconhecimento da terra, apenas Josué e Calebe sobreviveram. Quando Moisés transmitiu essas palavras aos israelitas, eles se encheram de tristeza. No dia seguinte, levantaram-se cedo e subiram em direção ao alto dos montes. Vamos, disseram, reconhecemos que pecamos, mas agora estamos prontos para entrar na terra que o Senhor nos prometeu. Moisés, porém, disse: por que desobedecem a ordem do Senhor? Isso não dará certo. Não subam para a terra agora, pois o Senhor não estará com vocês. Seus inimigos os aniquilarão. Quando enfrentarem os amalequitas e cananeus na batalha, serão massacrados,
porque vocês abandonaram o Senhor e eles o abandonarão. E eles os abandonará. Arrogantemente, os israelitas avançaram até o alto dos montes. Apesar de Moisés e a arca da aliança do Senhor terem ficado no acampamento, então os amalequitas cananeus que viviam naqueles montes desceram, derrotaram os israelitas e perseguiram até Ormã. Então, queridos, olha só, que povo difícil, que povo complicado. Então nós estamos falando de um povo que tinha tudo. Aí Moisés manda 12 espiões, um representante de cada tribo fazer o reconhecimento da terra. Só 2 deles voltam, né, com o relatório positivo, Caleb e Josué. E Deus ficou tão irado, que Deus falou assim, eu vou destruir esse povo. Então, você vê que não foi só em um episódio que Deus queria destruir o povo. O povo fez, a primeira vez que o povo fez o bezerro de ouro, Aí Deus falou, eu vou acabar com esse povo. Aí Moisés, o intercessor, ele peleja, ele luta, né? Moisés falou assim, não, Deus, não faça isso. O que eles vão pensar do Senhor? Que o Senhor tirou esse povo do Egito para fazer eles morrer aqui no deserto. Então, o intercessor, queridos, ele negocia com Deus, ele fala, Deus, não faça isso, tem misericórdia, né? Você vai me ver orando na madrugada, eu vou falar, Deus, tem misericórdia, Senhor Deus. Oh, Jesus, renova a sua misericórdia, Senhor Deus, sobre esse povo. Gente, esse povo testava a paciência de Deus, a paciência de Moisés. E eu vou falar, esse povo ainda existe esse povo, é um povo difícil, amém? Então, vamos lá. O que acontece com esse povo aqui? É um povo que está debaixo de sinais, de maravilhas, mas é um povo que tem uma mentalidade, né, egípcia, uma mentalidade de escravidão, uma mentalidade de... Né, hoje a gente vê muitas pessoas assim com essa mentalidade, né? A mentalidade de incredulidade. Então, você pode estar vivendo milagres de Deus, mas se você não tiver uma mentalidade, você não vai alcançar aquilo que Deus prometeu para você. Deus já pode ter feito um milagre na sua vida, mas queridos, nós precisamos ter uma mentalidade de tomar a terra prometida, porque senão nós vamos perder o tempo, nós vamos perder o time daquilo que Deus nos prometeu. Então não adianta você estar vivendo debaixo de sinal, de maravilha, da manifestação sobre... Não adianta e você não tem uma mentalidade, tá? Então o problema não era os gigantes, o problema era a mentalidade daquele povo que ainda tinha uma mentalidade de escrava, ainda achava que o Egito era um privilégio enquanto eles estavam libertos. Deus provia para eles todos os dias, eles eram donos do tempo deles, né, das coisas deles. Antes eles tinham um dono, né? Então, o que a gente precisa entender aqui? Qual que é a sua mentalidade hoje para acessar as promessas de Deus? Será que você está tendo uma mentalidade para acessar as promessas de Deus? Tá? Então, a incredulidade ainda continua sendo uma das maiores barreiras para uma pessoa viver seu propósito, para uma pessoa viver seu chamado. Tem gente que tá ali, eu quero ver meu propósito, quero ver meu chamado, mas aí, né, tem aquela mentalidade da pessoa que saiu do Egito. Tem uma mentalidade de incredulidade, amém? Aí a pessoa tem mais medo do gigante, mais medo do obstáculo, mas, por exemplo, eu quero ser usado por Deus, mas, eu tenho medo das pessoas falar mal de mim. Os gigantes talvez, eu tenho medo do que as pessoas vão fazer comigo. Então, você já está olhando para o gigante antes de olhar o quê? Para os frutos, para as pessoas que vão ser transformadas, amém? Né? Então, não olhe para o quê? Para os obstáculos, certo? O relatório que você escuta define a direção da sua vida. Então, tá. Israel decidiu acreditar na voz da maioria, que falou, não, porque tem gigante, porque eles vão nos devorar igual gafanhoto. A voz que você está escutando está te direcionando para o avanço ou para o fracasso. Então, quem são as vozes que hoje você escuta na sua vida? Quem você decidiu escutar? Quais são as vozes que predominam sobre a sua vida? Amém? Então, Caleb e Josué falou, não, vamos lá tomar terra, a terra é nossa, Deus é conosco, eles não têm ninguém que os proteja, mas nós temos um Deus todo-poderoso que nos protege, amém? Então, o que é discernimento espiritual? É você escolher a voz do Espírito Santo sobre a sua vida. Eu escolhi que eu sou quem Deus diz quem eu sou. Eu não posso ser aquilo que o diabo está tentando dizer que eu sou.
Eu não posso, né? Como eu falei para vocês, quando o diabo começar a te oprimir, você senta e faz um discipulado com ele, mostra para ele, quem é você, e que ele tem que sair da sua vida, e que ele não tem mais poder e nem domínio sobre a sua mente. Mas como que é isso? Eu posso fazer um discipulado. Senta com ele, lê os versículos onde ele é fracassado, que Deus te deu todo o poder, que esses sinais acompanharão. Fala assim, olha, Satanás, eu tenho autoridade sobre a sua vida, sobre você, porque sobre a minha vida me foi dada a autoridade para pisar em cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. E quando a gente fala todo, nós estamos englobando tudo. Então, qual que é a voz que você decidiu escutar? E às vezes você fala assim, mas eu já saí dessas amizades tóxicas, já tirei esse povo tóxico. Mas você continua escutando coisas tóxicas, você continua comparando, você continua tendo comportamento tóxico. Tá certo, você até tirou algumas pessoas da sua vida, mas você continua se comparando, é comportamento tóxico. Invejando as pessoas é comportamento tóxico. Tentando ser uma coisa que você não é comportamento tóxico também. E o que você precisa fazer? Quem que eu vou escutar? Se você não tem uma referência boa para escutar, escuta Jesus. Gente, a Bíblia é a voz de Deus. Vai ler um livro. Sai das mídias sociais. É que eu sou muito acelerado. Mas por que você não foca naquilo que é uma voz profética na sua vida? A Bíblia é uma voz profética na sua vida. A Bíblia é uma voz de Deus na sua vida. A Bíblia contém a palavra de Deus. Escuta louvores. Gente, nós estamos numa era de tanta obesidade cerebral, de tanta obesidade de informação. Faz um detox. Amém? Glória a Jesus. Então, a intercessão, tá? Ela pode mudar o juízo de Deus. E é exatamente isso que nós vamos fazer nos 50 dias. Olha só, Deus falou, eu vou destruir Israel. Aí Moisés falou assim, não, Deus, não faça isso. Então, esses nossos 50 dias que nós vamos ter agora de intercessão profética sobre o Brasil, é um jubileu para o Brasil, o Senhor disse para mim. A intenção nossa é orar 50 dias nos tribunais de Deus, no intuito de quê? Nós reivindicarmos aquilo que foi tomado na nação brasileira, porque a nação brasileira vai viver o maior avivamento da história depois desses 50 dias. Quando nós entrarmos no próximo ano novo, dentro do calendário profético, o Brasil vai começar a viver. E deixa eu falar uma coisa para você. Muita catástrofe vai acontecer no Brasil. E muito avivamento também vai acontecer. Amém? Então deixa eu falar para você. Começa a clamar. Começa a clamar. Então serão 50 dias. Deus falou que vai ser como um jubileu para reparar a terra. Então nós vamos estar nos tribunais de Deus. Senhor, tem misericórdia do Brasil, tem misericórdia da nação brasileira. Senhor Deus, tem misericórdia. Você vai orar pela sua parentela, você vai orar pelos seus familiares, você vai orar por resgate de alma. Você vai assim, Senhor Deus, faça, Senhor Deus, com que tudo aquilo que foi destruído, perdido, seja restaurado. Amém? Então vai ser poderoso. Então a intercessão, ela tem o poder de mudar o juízo de Deus, tá? Mas não anula o quê? Consequência. Então Deus ia destruir? Ia. Deus ia destruir? Ia. Mas Moisés orou e Deus teve o quê? Misericórdia. Amém? Agora, olha só aqui, ó. A gente vai ver aqui que depois, né? Eles rejeitaram a direção de Deus, certo? O povo aqui, Deus sempre dava a direção, vocês façam isso, vocês vão por aqui, vocês vão por ali. E é um povo rebelde, um povo difícil. E aí, o que eu entendo? Nós não podemos entrar em batalhas sem a presença de Deus. Então esse povo, né, Deus falou, olha, vocês não vão entrar nessa terra. Vocês não vão entrar nessa terra. E aí eu falo, não entre em batalhas que Deus não te autorizou. Eu acredito que para nós começarmos a entrar em batalhas, nós primeiros temos que vencer as nossas batalhas individuais. E tem gente aí que quer entrar em batalhas, em guerras espirituais de outras pessoas, sendo que tem guerras ainda na sua vida que precisam ser vencidas. Então, eu acredito que o primeiro princípio é, você já guerreou na sua vida, nas suas áreas, então se você não guerreou ainda na sua vida, você quer comprar guerras que talvez você não dá conta. Não adianta nós entrarmos em batalhas espirituais sem a validação e sem a presença de Deus. Então, como que você quer ganhar uma guerra se Deus não for com você? Deixa eu falar uma coisa para você. Você não vai sair orando,
Você não vai sair enfrentando bruxo, feiticeiro, satanista, porque você quer que essa pessoa se converta e não, Deus pediu para você ir. Queridos, uma coisa eu aprendi, se Deus não pediu para mim ir, eu vou ficar na minha. Porque muitas vezes a gente quer comprar guerras pra gente se mostrar espiritual, pra gente falar não, porque Deus me usa. Eu tenho certeza que Deus te usa, mas a questão é, Deus mandou você ir lá? Mas, apóstolo, será que Deus não quer? Deus quer libertar todos? Sim, mas tudo existe um tempo, uma hora, e talvez você vai entrar numa guerra que você não dá conta. Você talvez não tenha estrutura emocional, você não tem estrutura física, você não tem estrutura espiritual. Você vai até entrar, mas você vai ser machucado. Amém? Então, o que eu aprendi no decorrer desses anos? Eu aprendi no decorrer desses anos que eu só vou para uma guerra se Deus for adiante de mim. Se Ele não for adiante de mim, eu vou ficar aqui na minha, eu vou esperar o comando dEle. E não interessa se o fulano foi, o Beltrano foi. Se Deus não mandou eu ir, eu não vou. Amém? Então nós precisamos aprender que se Deus falou, não é para entrar na terra prometida, não é agora o tempo, não, fica aqui, fica ali. Faça exatamente o que Deus pediu para você fazer. Amém? Então não basta a gente fazer a coisa certa, é preciso fazer as coisas no tempo e na direção certa de Deus. Ah, mas ir ali, orar por aquele macumbeiro é a coisa certa. É a coisa certa, mas é a estação? É o tempo desse macumbeiro, desse feiticeiro se converter? Será que Deus não queria mais uns 3 anos para botar ele numa prensa onde a vida dele estivesse num caos? Aí a hora que ele estivesse no fundo do poço, talvez seria o tempo de ir lá evangelizar ele. Mas se não é o tempo... E queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Sai da síndrome do super-homem. Sai da síndrome da Mulher Maravilha. Nós podemos ser usados por Deus, mas será que Deus quer usar a minha vida naquela vida daquela pessoa? Talvez Deus quer usar um outro homem de Deus em uma outra estação. Agora... eu entendo algo, quando algo é para acontecer, Deus conecta a pessoa, Deus traz essa pessoa na sua porta, Deus vai fazer que haja um encontro, porque Ele é soberano, Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente, amém? Sim ou não? É desse jeito, é dessa forma, tá? Então, não basta a gente querer só fazer a coisa certa, é preciso perguntar a Deus, é a estação? É a direção certa? É realmente... Porque, gente, a coisa certa é a gente evangelizar, a gente ganhar pessoas para Jesus. É igual, por exemplo, você às vezes está queimando de avivamento, você quer que toda a sua família viva isso, mas será que sua família está pronta? Eu sei que a nossa vontade é descer Jesus de goela abaixo para toda a nossa casa, uma vez que nós estamos queimando o avivamento. Mas talvez Deus quer pegar a sua família, ó, espremer, apertar, porque só assim vai quebrar ego, o orgulho, a vaidade, a soberba, para eles poderem realmente vir. Porque talvez você veio assim para Cristo. Aí você não quer deixar que eles vivam processos. Aí você quer falar, não, mas que eles têm que vir, mas eles não dão conta de absorver o alimento que tem na sua vida hoje, porque eles não têm discernimento e nem maturidade para isso. Então, o que eu e você precisamos fazer? Papel de Moisés, intercessores, Senhor... Pega, transforma, liberta, quebra as muralhas, quebra as fortalezas. E deixa eu te falar, na maioria das vezes, não é você que vai evangelizar. Não é não, amor? Não é, é uma outra pessoa. Eu falo isso para vocês com toda a propriedade, porque o meu irmão, né? Eu alcancei a vida dele, mas ele foi num encontro, né? Diz que foi escola de avivamento. E lá ele foi avivado por muitas pessoas. Isso foi uma exceção. Mas, queridos, na maioria das vezes é por outras pessoas, é por outras vidas. É assim que Deus faz. E é assim que Ele continua fazendo. Amém? Então, eu estou trazendo isso aqui para vocês, para que vocês entendam que Jesus, Ele vai ter um tempo certo para cada circunstância. O que você vai fazer? Você vai continuar buscando, você vai continuar na brecha, você vai continuar posicionado. E quando Deus quiser te usar, Ele vai te dar um sonho, Ele vai falar assim, ó fulano, vai lá na casa do fulano hoje. Vai te dar uma loucura para falar assim, não, eu preciso conversar, eu preciso ligar pro fulano, pro Beltrano. Então não entre em batalhas que Deus não pediu para você ir. Não entre. Ah, mas eu sou habilitado, Deus vai me usar. O poder de Deus é sobre a minha vida. Deixa eu te falar, eu tenho certeza que Deus pode te usar. Assim como eu posso sair fazendo libertação e um monte de gente caindo endemoniada, mas a pergunta é, essas pessoas
estão no tempo e na estrutura para continuar libertas, elas têm conhecimento, elas têm, né, ali um apoio em casa, elas têm alguém para continuar dirigindo elas. Porque geralmente a pessoa que hoje é liberta pelas redes sociais, ou talvez aí na madrugada, já é uma pessoa que está buscando isso, ela está querendo isso. Mas a gente não pode ficar oferecendo, gente, essas coisas a delivery sem a pessoa ter estrutura. Amém? E nós precisamos aprender a ser agentes de Deus, né? Com ética. Ética no quê? O tempero adequado. Não pode ser salgado demais nem sonso. Mas a gente tem que ter a medida certa para que no dia que essa pessoa precisa, ela tenha o tempero ali. Você vai ser usado, né, por Jesus, pelo Espírito Santo, dando o ideal. Então, vamos respeitar as estações de Deus, o tempo de Deus e a direção de Deus, para a gente não perder o time da terra prometida que emana leite e mel. Porque se a gente só está murmurando, só está vendo as coisas, a gente vai ficar igual, né, esse povo que perdeu o time da promessa. Deus tirou eles para tomar posse de algo e eles não vão tomar posse. Somente uma geração com uma mentalidade vai acessar aquilo que Deus tem. Amém? Glória a Jesus. Queridos, eu vou terminar hoje um pouco, né, o devocional mais cedo. Eu preciso terminar de organizar minha mala. Orem pela minha viagem, pela do apóstolo. Nos cubram de oração. Amém? Se Deus quiser, acredito que de noite a gente pode chegar em casa. Se não der, a gente vai chegar, né, fazer em 2 dias. Mas a gente crê que chega no dia de hoje. Amém? Um dia abençoado para você. Ama a sua vida. Que Deus te abençoe poderosamente.